Era uma vez, em uma pequena cidade banhada por um rio largo e perigoso, vivia um jovem chamado Lucas. Desde que se entendia por gente, Lucas amava pescar. Não havia nada que ele gostasse mais do que sentar na beira do barranco, com sua vara simples de bambu, observando o reflexo das nuvens na água e esperando um peixe morder a isca. Ele conhecia cada curva do rio, cada esconderijo dos peixes e cada som da natureza que o rodeava. Os dias de Lucas no barranco eram sempre iguais, mas nunca monótonos. Ele chegava cedo, antes mesmo do sol espantar o orvalho das folhas, e ficava até o fim da tarde, quando as luzes do crepúsculo pintavam o céu de laranja e roxo. Sua companhia eram os pássaros que cantavam, as borboletas que dançavam no ar e, claro, a esperança de um bom peixe. Ele sempre voltava para casa com um sorriso no rosto, mesmo nos dias em que a pescaria não rendia muito. Para Lucas, pescar não era apenas sobre pegar peixes, era sobre a paz que o rio lhe trazia. Mas com o passar do tempo, uma pequena pulga começou a picar a imaginação de Lucas. Ele observava os pescadores mais experientes, aqueles que tinham barcos e iam para o meio do rio, voltando com cestas cheias de peixes grandes e reluzentes. Ele via as águas que se estendiam além do seu alcance, e uma curiosidade imensa começou a crescer em seu coração. Será que lá, no meio, os peixes são maiores? Será que há lugares ainda mais calmos e bonitos que eu não conheço? Ele se perguntava, enquanto arremessava sua linha da beira do barranco. A rotina de pescar no barranco, antes tão prazerosa, começou a parecer um pouco limitada. Ele sentia que havia muito mais a explorar e que a margem era apenas o começo. Lucas começou a sonhar com a liberdade de navegar, de ir aonde quisesse no rio, de descobrir novos cantinhos e, quem sabe, pescar peixes ainda mais impressionantes. Seus olhos se prendiam aos pequenos barcos que passavam, imaginando-se remando em suas águas. Foi então que um dia, enquanto folheava uma revista de pesca antiga que encontrou na casa do avô, seus olhos se arregalaram. Havia uma foto colorida e vibrante de um caiaque. Não um barco grande e pesado, mas um caiaque. Leve, esguio, perfeito para uma pessoa só, e que parecia deslizar sobre a água como um cisne. A descrição falava da facilidade de manobra, da agilidade e da proximidade que ele proporcionava com a natureza. Era como se aquela imagem tivesse sido feita para ele. Naquele momento, Lucas soube. Ele não queria mais apenas sentar no barranco. Ele queria um caiaque. O caiaque representava a sua ponte para o desconhecido, a sua chave para desvendar os segredos do rio que tanto amava. A ideia o encheu de uma energia nova e contagiante. Ele começou a pesquisar sobre caiaques, a conversar com pescadores que tinham um, a assistir vídeos na internet. Cada informação nova o deixava mais animado. No entanto, comprar um caiaque não era uma tarefa simples. Lucas não tinha muito dinheiro e os caiaques, mesmo os mais simples, custavam uma boa quantia. Mas ele não desanimou. Decidiu que faria de tudo para realizar seu sonho. Começou a fazer pequenos trabalhos na vizinhança. Ajudava a carregar compras, lavava carros, cuidava de jardins. Cada moeda que ganhava era guardada com muito carinho em um cofrinho em forma de peixe. Os meses se passaram. Lucas trabalhava duro, economizava cada centavo e, nos poucos momentos de folga, continuava a ir ao rio, mas agora com um novo olhar. Ele imaginava o seu caiaque deslizando sobre as águas, o vento suave em seu rosto, a vara de pescar em suas mãos e os peixes grandes, muito maiores do que os que ele pegava no barranco, esperando por ele. Sua determinação era inabalável. Finalmente, depois de muitos sacrifícios e muita paciência, o cofrinho em forma de peixe estava cheio. Lucas contou o dinheiro várias vezes, apenas para ter certeza. Era o suficiente. Com o coração batendo forte de emoção, ele foi até a loja de artigos esportivos da cidade. O caiaque que ele tinha visto na revista estava lá, brilhante e convidativo.
Era um caiaque azul, com detalhes em amarelo, que parecia feito para ele. A emoção de Lucas ao ver o caiaque de perto era indescritível. Era maior e mais bonito do que ele imaginava. Ele passou a mão pela superfície lisa, imaginando as aventuras que teria. O vendedor, percebendo o brilho nos olhos do jovem, explicou cada detalhe, cada compartimento, cada alça. Lucas absorvia cada palavra, já se imaginando na água. No dia seguinte, Lucas acordou antes do sol nascer, a ansiedade borbulhando em seu peito. Ele carregou o caiaque no carro do seu avô, que fez questão de acompanhá-lo em sua primeira aventura. Chegando ao rio, Lucas sentiu um frio na barriga. Era diferente de apenas sentar no barranco. Agora, ele estava prestes a entrar na água. Com a ajuda do avô, ele colocou o caiaque na água. A sensação de empurrar o caiaque e vê-lo flutuar foi mágica. Ele se sentou no banco, pegou o remo e, com um pequeno impulso, começou a deslizar. As primeiras remadas foram um pouco desajeitadas, mas logo Lucas pegou o jeito. O caiaque se movia com uma leveza incrível e ele sentia a água sob si de uma maneira totalmente nova. Ele remou para o meio do rio, para onde nunca tinha conseguido ir antes. A paisagem era diferente, mais ampla, e o ar parecia mais fresco. A sensação de liberdade era avassaladora. Ele podia ir para onde quisesse, explorar as margens opostas, as pequenas enseadas que antes eram inacessíveis. E o melhor de tudo, ele podia pescar de qualquer lugar. A primeira pescaria de caiaque foi um sucesso. Lucas pegou peixes maiores e mais variados do que jamais havia pego no barranco. Mas mais do que os peixes, o que o deixou mais feliz foi a sensação de ter conquistado um sonho. Ele estava no meio do rio, cercado pela natureza, sentindo a brisa suave e o sol em seu rosto. Era exatamente como ele tinha imaginado, ou até melhor. A partir daquele dia, Lucas e seu caiaque azul e amarelo se tornaram inseparáveis. Ele continuou a pescar no barranco de vez em quando, por pura nostalgia. Mas a maior parte do seu tempo era dedicada a explorar o rio em seu caiaque. Ele descobriu novos lugares, fez novos amigos pescadores que também tinham caiaques e aprendeu muito sobre o rio e seus habitantes. Lucas se tornou o jovem que inspirava outros a não se contentarem com o óbvio, a buscarem seus sonhos, por maiores que parecessem. Ele mostrou que, com um pouco de esforço e muita determinação, é possível ir além do barranco, explorar novos horizontes e descobrir a verdadeira magia que o mundo tem a oferecer. E assim, o rio, que antes era apenas um lugar para pescar, se tornou um palco para as suas maiores aventuras.